Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem é membro aqui da igreja já nos ouviu falando bastante a respeito dessa temática, e não estranhe, porque em alguns momentos nós vamos retomar mensagens que vocês já puderam participar, ouvir, para que outros também tenham essa oportunidade, amém? Aqueles que não conhecem aqui o trabalho, não conhecem a igreja, poderem também participar. Então nós vamos ver aqui o que acontece na palavra de Deus, no profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 25. Lembrando que nós falamos aqui a respeito de Davi, né? E diz a Bíblia Sagrada que Davi, ele, quando fugiu da presença de Saul, porque Saul estava querendo matá-lo, Saul estava querendo acabar com a vida dele, e diz a Bíblia que Davi foge para o deserto, e ali ele se encontra num lugar chamado a caverna de Adulão. Como é o nome? De Adulão. E eu acho muito engraçado esse nome, porque só me lembra alguém que adula, né? Mas era o nome lá do lugar, caverna de Adulão. E as pessoas que tinham problemas, elas começaram a ir de encontro a Davi, pessoas que tinham dívidas, pessoas que, eram escravas, pessoas que eram de alguma forma atribuladas, começaram a ir a Davi, e daqui a pouco havia uma grande multidão juntamente com Davi. E o que Davi fez? Ele começou a servir de proteção, ele começou a servir de guarda para os rebanhos no deserto. Preste atenção, isso é importante. As pessoas que tinham rebanho, os pastores iam com os rebanhos, e como havia muito, naquela época, pessoas que eram assaltantes, que roubavam os rebanhos, as ovelhas, as cabras, o povo que estava com Davi começou então a dar proteção, e eles faziam um acordo, faziam uma aliança. O acordo era: nós vamos dar para vocês proteção, não vamos permitir que ninguém faça mal a vocês, e quando chegar o tempo que vocês vão tosquear, a palavra hoje é tosar, tirar a lã das ovelhas, que era a época de grande fartura, porque os criadores tiravam lã e faziam festas, faziam churrasco, faziam celebrações. E chegou aos ouvidos de Davi que um desses homens que ele havia prestado serviço, para o qual ele havia prestado serviço, tinha recolhido seus rebanhos e estava agora tosqueando as ovelhas. E Davi faz o seguinte: ele chama 2 dos seus moços e manda até a casa desse homem com um recado, dizendo: olha, Davi, teu servo, ele pediu para que você dê o que você tiver aí na mão. É como se alguém fizesse uma obra, um serviço, e não acertasse o preço, dissesse: você dá o que você acha justo, dê o que você acha que o serviço merece. Foi assim que Davi fez, tentando demonstrar humildade, tentando demonstrar desprendimento dos bens alheios. Ele falou: eu fiz o serviço, mas você é que diz quanto que esse serviço vale. E os rapazes chegaram lá, mas ao chegar na casa desse homem chamado Nabal, guarde bem o nome dele, porque o nome desse homem significa loucura. Chegando lá, Nabal, na frente dos seus amigos, com seus trabalhadores, sentindo-se muito imponente, muito importante, diz a Bíblia Sagrada que ele humilha os servos de Davi, e ele diz: quem é Davi? Quem é esse tal do filho de Jessé? E ele diz: olha, muitos servos há e eles estão fugindo. Ou seja, Davi, ele dá guarida, ele dá proteção a pessoas de má índole, ou seja, está chamando Davi de uma pessoa desqualificada. E os rapazes, com muita vergonha, porque ser escorraçado na frente de todo mundo não é fácil, eles voltam para Davi e contam tudo o que aconteceu. Queridos, na hora que Davi escuta aquela afronta,
aquela vergonha passada pelos seus servos e a vergonha de ter seu nome lançado na lama. Davi, guerreiro que era, ele mandou todo mundo pegar suas espadas para ir resolver a coisa como a lei mandava, porque havia um acordo, havia uma aliança. Naquela época, a palavra dada não podia voltar atrás. A pessoa que acertava uma coisa, ela tinha que cumprir o que havia dito a preço de sangue, se não o fizesse. E Davi então se prepara para ir lá resolver a coisa, né, na base da espada. Mas os servos daquele homem, que estavam ouvindo e vendo todo aquele acontecido, sabendo quem era Davi, sabendo o que estava por vir, eles correram lá dentro da casa, chamaram a esposa daquele homem, que chamava-se Abigail, né? É uma diferença gritante, eu quero que você guarde isso, porque enquanto Abigail é aquele símbolo, né, de beleza, de hombridade, de formosura, que é o significado do seu nome, formosura, o marido era loucura. E eu queria que você perguntasse ao seu irmão que está ao seu lado aí, o pessoal em casa também me responde: qual é o fruto, qual é o saldo, o soldo do casamento entre a formosura e a loucura? Vai dar no que isso? Que silêncio! Eu vou brincar agora com isso. A bela e a fera. Vai dar no quê? Pergunta para o teu irmão: tu tem coragem de casar assim? Uma discrepância dessa? Tá? Casar com um doido ou com uma doida? Há gosto para tudo, né, irmão? Vai saber. Tem gente que prefere, acha mais estimulante. Né? Mas diz a Bíblia Sagrada que chegaram lá dentro da casa e disseram: olha, faz alguma coisa, porque o mal de todo está determinado contra essa casa. Ele estava dizendo: nós vamos morrer todo mundo quando Davi chegar, porque o acordo que foi feito não foi cumprido. E eu queria que você acompanhasse, né, comigo aqui no verso de número 10, capítulo 25 de 1 Samuel, verso 10 diz: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o servo de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Tá? Lembra disso? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi, quantos homens? Quantos? 4. Será que estavam com raiva, irmão? Não, daí você tira. Será que Davi estava com raiva? Tá? Fora os que ficaram tomando conta da bagagem, subiram com ele 400 homens. Olha uma tropa. Davi está disposto a resolver esse negócio, né? A vera mesmo, como se diz, né? Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles, ou seja, ele agravou, ele foi duro, ele foi ríspido, né, contra eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons. Olha o testemunho, olha o que o empregado de Nabal está dizendo: eles foram bons para conosco. Não estou entendendo porque ele está reagindo assim, porque os homens foram bons para conosco, não só bons, mas muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram. Olha isso, de muro, de proteção, ninguém passava para fazer mal a eles, que Davi não deixava. Você está compreendendo? Sim ou não, irmãos?
Deixa eu achar aqui o verso. Isso. Apacentando as ovelhas. Ora, pois, verso 17, né? Agora, e vê o que hás de fazer. Eles estão pedindo socorro à mulher. Vê o que hás de fazer, faz alguma coisa, porque já de todo o mal está determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um filho de Belial, né? Ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Irmãos, olha isso. O servo agora está colocando a vida em risco. Ele desabafou ali, ele chegou para Abigail, sabe, quando a pessoa não suporta mais, quando está tão cheio que não dá mais para guardar, não tem mais espaço. Ele chega e diz, ele é um filho de Belial. Belial, irmãos, tá? É a representação do mal, é o capeta. O rapaz está dizendo, ele é um filho de Satanás. Não tem quem conseguir conversar com ele não escuta ninguém. É um homem duro, é um homem, sabe, irracional, iracundo. Ninguém consegue convencer ele. Olha a coisa que ele fez. As pessoas que foram boas para com ele, ele agora está maltratando, ele agora está agindo de maneira perversa. O rapaz está dizendo, sem razão nenhuma, porque eles nos protegeram, eles foram bons para conosco, nada faltou, estávamos seguros no deserto, ninguém tinha medo de trabalhar, porque Davi não deixava nenhum mal suceder a nós. E agora que o acordo é para ser cumprido, o homem se lança contra eles, faz alguma coisa. É como quem diz, eu conheço Davi, já conhecemos a fama de Davi, isso vai dar ruim, esse negócio vai dar errado. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que de imediato, eu não vou ter tempo de ler por causa aqui do horário, mas eu preciso que você marque aí na sua Bíblia, do versículo 18 em diante, para ler depois. Não dá tempo de ler agora, porque eu quero que você preste muita atenção, fique bastante atento. De imediato, Abigail manda a cozinha trabalhar, preparar bastante comida, muita coisa mesmo, coloca em cima das montarias, e ela própria vai junto com o servo de encontro a Davi. E diz a Bíblia Sagrada que encontra com Davi no meio do caminho, e ela para Davi e ela diz, olha, eu não sabia. De fato ela não sabia. Se eu tivesse visto, não tinha deixado acontecer isso, mas eu não sabia. Eu não sabia que essa situação tinha se procedido dessa maneira. E ela disse, seja sobre mim o agravo, seja sobre mim. É como que diz assim, vamos resolver agora nós dois. Faz de conta que foi eu que errei e estou pedindo desculpa. Faz de conta que foi eu que errei e estou pedindo perdão. E ela começa a conversar com Davi, e o coração de Davi vai amolecendo, vai acalmando, e ela diz, mas Davi, não faz isso não. Olha o nome dele, Davi, olha o nome dele, Nabal, e a loucura, ela diz, a loucura está com ele, deixa ele na mão de Deus, Davi, porque nós sabemos que você é príncipe em Israel, ela diz, nós sabemos que você um dia vai ser governador de tudo isso, e não aconteça que no dia que o Senhor te colocar lá, você tenha esse crime de matar pessoas inocentes. Ela está defendendo sua família, seus próprios filhos, seus trabalhadores, e ela começa a conversar com Davi, e nessa conversa, Davi toma como um conselho, Davi toma como uma proteção de Deus, e Davi diz, olha, bendita és tu, porque se você não tivesse vindo, Davi diz, amanhã não sobrava nenhum menino na casa dele, ia acabar com tudo. Irmãos, para quem não lê a Bíblia, eu preciso dizer que naquela época era assim mesmo, olho por olho, dente por dente, era chamada a época da lei, era assim mesmo, você pagava na mesma moeda o que você recebia. Então Davi disse, olha, se você não chega, eu ia acabar com tudo. E ela disse, olha, bendita é você, mulher, tá? Que me impediu de fazer isso, de que eu, com a minha própria mão, venha me vingar, disse Davi. E Davi aceita o presente dela,
retorna para o seu lugar e ela volta para casa. Quando ela chega em casa, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o homem estava embriagado, já estava lá para mais de 1000, já tinha bebido todas. E o que ela faz? Eu acho lindo a atitude dessa mulher, porque diz a Bíblia que ela entra e não diz a ele nada, palavra nenhuma. E eu aprendo aqui uma coisa importante: ela está sob forte tensão, está sob forte emoção, mas ela não usa disso como desculpa para fazer coisa errada, porque muitos de nós se apoiam nisso. Não, eu estava com raiva, então quando eu estou com raiva eu posso dizer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, não importa nos outros, não importa a ninguém. Não é assim, meu irmão. Mesmo sob forte tensão, você precisa aprender, repete essa palavra, aprender, tá? A ter inteligência emocional e agir de maneira mais equilibrada. Não estou dizendo a você que todos têm isso, não. Eu mesmo já agi de maneira errada, não estou falando de pecado, estou falando de atitude errada, por deixar a emoção falar mais forte. Mas a gente aprende, amém? Amém, irmãos? A gente aprende. E cada lição dessa, ela vai para o nosso baú das experiências. E quanto mais experiências você tem lá, não necessariamente de erros, você não precisa aprender só com os erros, você pode aprender através de experiências dos outros, você pode aprender observando onde os outros erram, onde acertam. Não precisa sofrer para aprender, dá para aprender apenas observando a vida. Amém? Amém, queridos? Ela não diz nada. Deixa o homem ficar lá, preste atenção na palavra, é importante você prestar atenção na palavra. Deixa o homem lá no lugar dele, e no outro dia, então ela conta tudo para ele. E quando ele escuta aquilo, que ele percebe aonde ele tinha pisado, no vespeiro que ele tinha mexido, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o coração do homem ficou como pedra e ele morreu, teve um ataque cardíaco. Olha, morreu só de medo. Não precisou nem Davi, só de medo já morreu já. E a mulher ficou o quê? Viúva. Chegou aos ouvidos de Davi que aquela mulher estava viúva. O que Davi fez? Mandou perguntar se ela queria casar com ele. Resposta dela: só se for agora. Não esperou nem para outro dia, meu filho, tá? Aí eu te pergunto: o cara era rico, morreu, quem ficou com os bens dele? A esposa. Mas a esposa casou com Davi, vai para onde os bens? Para Davi. Você nota o seguinte, como a justiça ela vai acontecer independentemente de mim e de você. Se você deixa Deus agir, e ela foi usada por Deus para que Davi deixasse Deus agir, as coisas acontecem, irmãos. Então o que eu preciso que você aprenda aqui nessa noite? Em primeiro lugar, cuidado com a arrogância. Tem pessoas, irmãos, que aparentam ser pessoas boas, pessoas bacanas, de um bom trato, finas, pessoas legais, mas isso tudo quando a pessoa está na pior, quando ela não tem nada na vida. Basta ter um pouquinho de autoridade, basta um pouco de dinheiro e revela-se o que está por dentro. Eu não sou daqueles que pensam que o dinheiro muda as pessoas. Eu não acredito nisso. Não sei se você acredita, mas eu não acredito que dinheiro muda ninguém. Não acredito. Eu acredito que o dinheiro traz à tona o que a pessoa já era.
Se a pessoa é desprendida, dinheiro, recursos, bens, são ferramentas para que ela continue sendo o que ela já era. Se ela gostava de socorrer as pessoas, se ela gostava de ajudar as pessoas, se ela gostava de melhorar a vida das pessoas, o dinheiro continua fazendo o de sempre. A diferença é que antes ela podia pouco, agora ela pode mais. Agora ela pode ajudar mais. Amém? Amém? Mas quando a pessoa, ela é prisioneira, repete essa palavra, prisioneira do dinheiro. Não sei se você sabia que existem pessoas assim. Quanto mais dinheiro ela tem, mais ela quer. E não é pensando em outras pessoas, é sempre com foco em si próprio. Davi não estava querendo os bens daquele homem, irmãos. Ele expressou totalmente errado. Davi queria o que era justo. Davi queria o que era correto. Davi não disse para ele: me dê uma ovelha, 2, 3, 10. Ele disse: o que você tiver à mão. Está na sua mão o que você vai fazer. Eu tenho pregado aqui há muitos anos sobre a lei do reconhecimento, uma lei espiritual do reconhecimento. Você sabia que quando você não reconhece aquilo que é feito por você, você perde. Mais cedo ou mais tarde você perde. Eu tenho insistido em dizer, irmãos, nunca esqueça de quem te ajudou. Nunca, nunca. Honre essas pessoas, porque você nunca vai ter como pagá-las. Porque você pagar, ela tinha que passar o mesmo que você passou, e você ajudá-la da mesma forma que ela te ajudou. Aí você estava pagando. Estariam kits. Senão você não tem como pagar. Ah, mas eu vou dar um grande presente, pastor. Não paga. Não paga, porque Deus não mede valor monetário. Guarde bem isso. Lembre daquela viúva pobre. Deus não mede o valor monetário. Deus mede a intenção do coração. Então você pode dar um grande presente, enorme, valoroso, mas você ainda vai estar em débito, porque a situação é outra, a necessidade é outra. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Primeira lição: não seja como Nabal. Não é porque as coisas estão dando certo para você, não é porque que as coisas estão se abrindo, as portas se abrindo, que você deve se encher de arrogância e pisar quem está precisando de você. Isso revela o caráter das pessoas. Amém? Amém? Atitudes como essa revelam o íntimo da pessoa. Não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Você vai perceber se a pessoa, ela é ou não é uma pessoa de bom caráter na necessidade sua ou dela. Como assim, pastor? Simples. Na sabedoria, Salomão diz que o pobre pede rogando, e o rico fala de maneira imponente. Quando você vê uma pessoa que, porque agora está melhor de vida, não consegue mais cumprimentar os outros, não consegue mais ser gentil com os outros. Você já deve ter visto gente assim, que andava a pé, puxando a cachorrinha, como diz na minha terra. Era humilde, irmão. Aí agora tem uma coisinha, né? Às vezes é coisinha mesmo, viu? Tem um pouquinho de nada a mais. Aí já não fala mais com ninguém, já não precisa mais de ninguém. Terrível coisa é quando a pessoa se convence que não precisa dos outros. Quem pensa assim está pisando em campo minado. Uma hora dessa vai explodir. Uma hora dessa explode a vida, eu estou falando. Não é literalmente a pessoa como bomba explodir, não. Você entendeu, né? A vida
ela vai explodir ou implodir. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Nabal estava festejando. Mal sabia ele que era o último momento da sua vida. Mal sabia ele que só passaria aquela noite e amanhã seguinte. E tudo que ele trabalhou, tudo que ele lutou para ter, como diz a própria Bíblia nos Evangelhos, para quem será? Ele nem desconfiava. Nem desconfiava. Então é importante notar, não caia nessa loucura. Não caia nessa loucura de amar coisas e usar pessoas. Nunca faça isso. Ame pessoas. Relacionamentos precisam ser valorados, precisam ter um grande valor para você. Quanto vale a sua amizade? Pergunta aí, por favor, me ajude aí. Pergunta ao seu irmão, quanto vale a sua amizade? Quanto vale? Eu tenho um princípio dentro de mim. Meus amigos são para sempre, a não ser que eles não queiram. A não ser que eles não queiram a minha amizade, ou percam a minha amizade. Mas os meus amigos são para sempre. Para sempre. Os meus amigos não são muitos, mas são para sempre. Na hora que precisam de mim, dê no que der, eu farei o possível ao meu alcance para socorrê-los. A não ser que eu não possa, não sou Deus, mas se eu puder, eu vou fazer. Tem gente que não tem a mínima noção de amizade. Não tem. Não valorizam. Você está compreendendo, sim ou não? Valorizam coisas. Valorizam coisas, não pessoas. E essa é a figura exata de Nabal. Está precisando de Davi, aceita o serviço. Está cheio de recursos agora. Nem conhece esse camarada. Você deve conhecer pessoas assim, que faz de conta que não te conhece. Já viu isso? Já viu isso, irmão? Isso é tão ridículo. Eu acho ridículo. Gente que passa assim, aí nem te conhece. Se brincar, passa raspando ombro com ombro e nem te viu. Nabal, esse é Nabal. Loucura. Qual é o destino da loucura? Destruição. Uma vez em seminário de casais, eu disse e repito hoje: cuidado, você que é Nabal. Qual é o feminino da Nabal? Sei lá, acho que é na boa ou na ruim. Uma Nabal, uma louca. Qual é o destino dessa gente? Ruína, irmãos. Ruína. Então, não seja você como ele. Ao contrário disso, se espelhe em Abigail, uma pessoa determinada, uma pessoa que tem lá o presente momento, né, de dificuldade, de perturbação, de ter que tomar uma atitude com muita rapidez, com muita intrepidez, porque às vezes não dá tempo de você descansar, não dá tempo de você ficar esperando oportunidade melhor. Não é agora, tem que fazer agora, tem que agir agora, tomar atitude agora. E ela foi. Ela não foi esperar por ele, porque ele não iria. Ninguém convenceria. Por que o rapaz diz, ele é um filho do capeta? Ninguém consegue falar com ele. Ela sabia disso. Ela nem tenta conversar com ele. E aqui vai a minha segunda instrução para você hoje. Cuidado com quem você perde tempo. Diga isso para uns 2 ou 3 perto de você aí, irmão. Diga aí. Cuidado com quem você perde tempo. Cuidado. Ah, pastor, mas eu acho que eu posso ajudar. Triste notícia eu tenho que te dar, mas ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, você não vai conseguir. Pode se esforçar o que você quiser.
pode investir o que você quiser, tempo, amor, carinho, atenção, o que você quiser. Se a pessoa não quiser, se ela não quiser mudar, ela não muda. Porque nem tudo depende de você. Nem tudo está sob o seu domínio, sob o seu controle. Ela não vai perder tempo com ele, porque ela sabia, não tem jeito. Não tem jeito, o cara não muda. Eu preciso novamente trazer à tona uma situação. Durante esse período de pandemia, sabe-se que muitas mulheres, esposas, têm sofrido dentro dos seus lares, porque antes elas eram fustigadas, mas ia para o trabalho, ia para a escola, ia para a faculdade, ia visitar um parente, então conseguia ter um escape. Mas imagine a mulher que é casada com um camarada como Nabal, um doido da vida, um perturbado da vida, que só lhe fustiga a mente dia após dia, após dia, após dia, e a pessoa aprisionada em quarentena, né? Dá até tema de filme, né? Vivendo com o inimigo na quarentena. Irmãos, é real, muitas mulheres entrando em parafuso na vida, porque são agressões verbais, físicas. E uma pregação dessas atrás eu falei, não deu tempo de eu explicar, eu preciso fazer isso hoje. Eu disse: olha, quando você está apanhando, não é caso de oração, leve para a delegacia, que a polícia faz a unção. Eles ungem lá, na base da peia. Mas eu esqueci de dizer, irmãos, naquela oportunidade, que eu não estava insinuando que não deva se orar. Claro que deve orar, claro que deve vir para a igreja buscar a Deus, mas eu estou dizendo a pessoa que passa a vida inteira apanhando, a vida inteira sendo fustigado, e acha que não, eu vou orar a Deus, que assim, meu irmão, se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. A oração tem um propósito, é afastar o mal daquela pessoa. Isso funciona assim. Quando nós oramos com fé, quando nós intercedemos pelos nossos, nós somos respondidos, amém? Amém? O mal que perturba a mente da pessoa é afastado. Mas eu também preciso te dizer que nem tudo é capeta. Não sou aqui advogado de Satanás não, tá? Não sou advogado do diabo, não estou defendendo ele, mas eu preciso falar a verdade para você. Nem tudo é capeta. Tem muita sem vergonhice, irmão, safadeza também. E isso não é caso de oração. A mulher não deveria. Se você conhece uma mulher que está apanhando todo dia, você tem que falar para ela: olha, você precisa ir na delegacia, você precisa se proteger. Não é para ficar aceitando, não é. Existem redes de proteção para a mulher. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia que você pode ligar, sabe? E você marcar um atendimento, e se for necessário, você ser tirado junto com as crianças da casa do agressor. Eu não sou a favor do divórcio, eu não sou pregador da separação, mas o diabo é que vai passar a vida toda apanhando, irmão. Coisa é essa? Nasceu para apanhar, né? Não é animal, nem animal é para estar apanhando. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então tem que tomar atitude. Parar com essa coisa de achar que não, mas se eu tiver um jeitinho, não é você. Porque, como nós já pregamos aqui, existem pessoas com problemas, mas existem pessoas problemáticas. Pessoas com problemas, nós conseguimos ajudá-los, porque é o problema, não é ela, é o problema. Resolve o problema, ela está de boa. Pessoa com problema, pessoa problemática, ela causa problemas. Onde ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela causa
contendas. E diz a Bíblia Sagrada então que ela tomou atitude. Vai esperar a ruína vir, vai esperar, sabe, a coisa degringolar? Não, toma atitude, resolve a coisa, depois você conversa, depois você explica, quando é possível explicar. E o destino de Nabal, de qualquer louco, de qualquer um que faz os outros sofrer, de qualquer um que é arrogante, de qualquer um que é prepotente, de qualquer um que é amante das coisas e não das pessoas, é a ruína. Uns, como Nabal, morrem, outros terminam no ostracismo, esquecidos, largados, porque ninguém quer comunhão com gente assim. Ninguém quer comunhão com pessoas que só trazem dor, angústia e sofrimento. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Nabal morreu, Abigail foi abençoada. Não sei se você sabe disso, mas depois Davi se tornou o rei, tá? Se tornou rei. Ela não foi a rainha, porque naquela época podia-se, o homem podendo sustentar, ele podia ter quantas mulheres ele conseguisse sustentar, contanto que ele desse atenção igual a todas, sustento a todas, ele podia ter. Ela não foi a rainha, tá? Mas morava no palácio. Amém? Morava no palácio, era uma das esposas do rei. Quem ia que ia mexer com ela agora? Quem que ia perturbar a vida dela agora? Ninguém. Não estou dizendo que você tem que aceitar segundo lugar, não entenda assim não, era naquela época. Mas o que eu estou dizendo para você é que a atitude dela de impedir Davi de fazer a coisa errada foi uma bênção para ela depois. Deus honrou a atitude daquela mulher, Deus honrou a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela não aceitou viver no sofrimento, na angústia. Nós não podemos aceitar também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Guarda isso no seu coração e faça uma escolha. Quem é que você vai ser nessa vida? Como Abigail, com prudência, com direção, com sabedoria, ou como Nabal, uma pessoa de loucura? Só sei de uma coisa, queridos: quando o louco encontra com a prudência, ele não permanece, porque não se encaixa, não tem como. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado aqui pro pessoal da gravação. Olha, querido, você que tem assistido as mensagens, você que tem sido abençoado, eu estou pedindo que você compartilhe essas mensagens nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. É importantíssimo, porque você vai estar me ajudando a pregar e a divulgar o Evangelho, a palavra de Deus. Faça isso, inscreva-se ainda hoje, né? Ative lá o sininho das notificações, né? Deixa o like aí nas mensagens para que seja espalhado para muita gente. Assim vai ser bênção para você e para muitos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.